Seja bem-vindo a mais um episódio do PapoCast RH. É um podcast aqui da Escola de Negócios. Para quem não me conhece, meu nome é Edgar, eu sou fundador e professor da Escola de Negócios. E hoje nós temos um episódio super especial, onde nós vamos falar de avaliação de desempenho. E para falar sobre esse tema, eu trouxe uma convidada aqui super especial, que é a Samantha Camargo. Eu estou aqui, inclusive, com a colinha aqui para falar um pouquinho sobre o currículo dela. Ela é fundadora do Amor Corporativo, é palestrante, mentora executiva, C-Level e escritora. Então, ela tem um currículo ali bastante expressivo na área de recursos humanos. E ela que vai estar junto comigo aqui nesse podcast para a gente falar de um tema extremamente importante, que é o tema de avaliação de desempenho. Samantha, seja bem-vinda. Muito obrigada, Edgar. Obrigada pelo convite. Oi, pessoal. Uma honra estar aqui. Eu fiz um curso, na verdade, com você, né, sobre avaliação de desempenho há alguns anos atrás e aprendi muito contigo. Então, parabéns pelo trabalho. Legal. Bom, então, hoje, só para a gente dar esse pontapé inicial em relação ao tema, a avaliação de desempenho hoje, sem sombra de dúvidas, ele é um dos temas mais importantes quando nós temos ali dentro do cenário corporativo. Né? Quando a gente fala de RH, se a gente não tem um bom processo de avaliação de desempenho, com certeza você deixa ali de fazer uma boa gestão da equipe. E eu queria começar falando sobre a avaliação de desempenho. Principalmente, acho que na pegada que você atua, né, Samantha? Que é esse trabalho mais de humanização, mais a parte de liderança. Como que hoje a gente consegue fazer com que os líderes entendam e se engajem nesse trabalho de avaliação de desempenho? Porque essa é a principal missão que nós, como profissionais de RH, nós temos. Porque se eu tenho uma liderança que ela não é engajada, não é comprometida nesse processo, sem sombra de dúvidas, isso pode comprometer e prejudicar o nosso processo. Fala um pouquinho primeiro do trabalho que você faz em relação a isso e como que a gente consegue criar esse engajamento junto à liderança. É sempre um grande desafio, Edgar. Eu estou atuando aí na área de RH faz 10 anos, atuo em cadeiras de head, gerência, diretora, e todos os... Eu mudando de empresas para empresas, né? Antes de eu dar foco principal na consultoria do que eu presto serviço hoje, eu vejo que é sempre o mesmo desafio. Implementar uma avaliação de desempenho, os líderes ter agenda para aplicar a avaliação de desempenho e eles entenderem o como se aplica uma avaliação de desempenho. A grande maioria dos RHs erram em só implementar e pedir para o líder executar. Normalmente, os padrões de mercado dentro da área de RH, eles não são customizados de acordo com a consciência do que eles não sabem que eles não sabem. Então, assim, quando um gestor pega uma avaliação de desempenho e ele olha lá, eu preciso dar uma nota, eu vou classificar esse cara de soft skills, hard skills, seja como for estruturado, ele sempre pega o que está no papel, ele aplica e dá uma nota de maneira, muitas vezes subjetiva, muitas vezes julgadora, muitas vezes sem imparcialidade ou neutralidade, e ele não sabe nem como verbalizar a justificativa de tudo aquilo. Então, assim, o que eu vejo de desafio para as empresas? Primeiro, antes de aplicar uma avaliação de desempenho, precisa ser validado com os donos da empresa se aquilo conversa com a realidade do negócio e do código cultural. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é treinar a liderança. Não é só estipular um prazo e um cronograma para isso ser implantado. Porque eu vejo assim que muitos RHs ou até os gestores, né, quando me cobravam, Sami, precisa estar fazendo uma avaliação de desempenho, precisa estar fazendo uma avaliação de desempenho, como que a gente vai promover fulano, como que a gente vai promover ciclano? E aí, principalmente em empresas pequenas ou familiares, né, que vai até 100, 150 colaboradores, normalmente vem a necessidade do negócio, eles promovem sem avaliação, aí não tem como metrificar, vira uma zona, a parte de gestão de pessoas vira um caos, né? Por quê? Porque quando se tem avaliação de desempenho, os líderes não sabem aplicar. Quando eles têm que aplicar, eles não respeitam os prazos, o RH fica de cabelo em pé e o dono da empresa
martelando o RH. É verdade, é verdade. Então, assim, é muito complexo. Não é simplesmente criar e executar. Existe um treinamento, um preparo, um entendimento de código cultural da empresa que converse com aquela avaliação, para que faça sentido no todo. E quando aquilo ser implementado, não ser só mais um processo. É verdade. Ele serve para algo. Uhum. E ele serve para algo de plano de carreira, desenvolvimento, métricas de como a empresa, quanto que a empresa está saudável, né? Então, assim, existem diversas fatias do processo que hoje eu educo aí dentro das empresas como consultora, que não é simplesmente fazer, é entender o como se faz. Não, e tem um ponto que é extremamente importante, que sem esse trabalho de sensibilização, e eu vejo muitas empresas cometendo esse erro, que é começar a implementar uma avaliação de desempenho sem fazer uma sensibilização junto com a liderança. Não vai funcionar. Não vai. Porque os líderes, principalmente a liderança que não teve uma experiência prévia ali com a parte da avaliação de desempenho, vai ter essa dificuldade de avaliar as pessoas, principalmente evitando os dois principais ofensores de um processo de avaliação de desempenho, que é a subjetividade e a pessoalidade. Uhum. É muito comum um líder ele ter um desafio em relação ao preenchimento de um formulário de maneira assertiva nesses dois vieses, que é a subjetividade, que é ele não entender de fato o que ele está avaliando, e aí, pelo fato dele não entender o que ele está avaliando, ele tende a fazer o quê? A colocar as notas intermediárias, notas centrais ali dentro da avaliação de desempenho, e isso é um problemaço que a gente tem. Então, isso eu estou falando dentro de uma perspectiva de subjetividade. E tem um outro fator também, que é a questão da pessoalidade. A gente tem um problema no Brasil muito sério, que é a liderança ter um desafio muito grande de não querer se posicionar e ser bem visto com os liderados. Sim. E aí, na prática, o que ele faz? Ele vai lá, avalia as pessoas de cunho pessoal, aquelas que ela tem mais afinidade, ou que tem menos afinidade, e por muitas vezes, pelo fato dele querer ser bem visto pela equipe, ele acaba favorecendo as pessoas da equipe dele e avaliando as pessoas de cunho pessoal. Então, quando você tem esses dois problemas em relação à subjetividade e à pessoalidade, a melhor maneira de você combater e enfrentar esses obstáculos é exatamente fazendo um trabalho de sensibilização. Explicando como que ele deve avaliar, como que ele deve dar um bom feedback, quais são os desdobramentos da avaliação de desempenho, enfim, são vários pós ali e recortes estão muito conectados nesse ponto que você falou. Sim, sim, exatamente. E você falou um ponto importante também, Edgar. O maior medo dos líderes, embora isso não seja falado, é a rejeição. Sim. E é uma peça completamente inconsciente, tá? É como se fosse uma sensação, um sentimento ou uma emoção completamente inconsciente. O líder, ele quer ser gostado. Mesmo que ele diga que não, ele sabe que a reputação dele está em jogo, não só pelo trabalho que ele entrega, mas pelo que a equipe fala dele. Então, assim, existem o medo que não é trabalhado dentro das organizações. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer essa sensibilização com os líderes sobre a importância da avaliação de desempenho, não é perguntado aonde você se sente insegura na hora dessa aplicação. O que você tem medo de verbalizar na hora de dar uma nota baixa? Como que você verbaliza e ajusta a sua comunicação para dar uma nota baixa, mas não desvalorizar o colaborador? Sim. Né? Então, assim, existem muitos vieses que ficam entre linhas e que não são falados para que o líder se sinta seguro o suficiente para fazer avaliação de desempenho. Quando a gente escuta a palavra avaliação, para o colaborador, é tipo, vou ser julgado. Exato. Vou ser julgado porque eu estou desempenhando de bem, vou ser julgado porque eu estou desempenhando de mal. Só que, normalmente, o medo agora do colaborador
é que ele não seja aprovado. É verdade. Porque a gente está dando uma nota, é igual prova de matemática na escola, entendeu? Ainda existe um sistema educacional por trás disso, onde eu estou te dando uma nota para saber se você está coerente com o que a gente espera de você para você passar de ano. É verdade. Então, olha só quantas coisas ocultas que se trazem comportamentalmente, que está nos nossos vieses inconscientes desde a infância, né? Uma pessoa que sempre foi julgada, rejeitada, tomou nota baixa na escola, ela tem um viés inconsciente de rejeição no DNA. Quando ela recebe uma nota baixa e aquilo não é bem explicado, fato, data, envolvidos e consequência, e o que você sugere para que você melhore nesse ponto, não o líder necessariamente dando a resposta, a pessoa automaticamente se sente insegura. É verdade. Quando o líder dá essa nota, sabendo que a pessoa vai se sentir insegura, ele também se sente inseguro porque ele não quer que a pessoa se sinta desvalorizada. Então, quando a gente vai fazer uma sensibilização, a gente precisa entender quais são os medos aplicados antes da verbalização e da aplicação de uma avaliação de desempenho. Quais são os medos que estão aplicados no nosso comportamento, né? Todo mundo quer ser benquisto. Esse negócio de, eu não me importo com a opinião dos outros, não me importa se você gosta de mim, se não gosta de mim, é mentira, somos seres humanos, a gente tem necessidade de aprovação e de fazer parte de um grupo, a gente quer fazer parte de um clã, e quando você está sendo avaliado profissionalmente, se você não está indo bem, você já não faz parte dos bem-sucedidos. É verdade. Né? Então, assim, existem muitas emoções envolvidas dentro de uma avaliação, né? E aí, o segundo ponto é que as pessoas não aprendem a aprender pessoas. Quando você fala de sensibilização, eu gosto dessa palavra, porque muitas vezes o líder, ele tá muito distante do dia a dia do colaborador, né? E aí ele recebe um papel com umas notinhas, alguns hard skills, soft skills, e às vezes ele não tem conexão suficiente com aquele colaborador para conseguir avaliar ele de forma apropriada. Outra insegurança, né? Eles falam muito sobre trabalho, mas não falam sobre si. Não existe uma relação, uma conexão, um relacionamento para que o próprio avaliado se sinta seguro em confiar da avaliação que ele tá recebendo para quem então ele melhora. Ele fala assim, o que esse cara tá falando, cara? Ele fala comigo uma vez no mês, porque a agenda dele tá sempre lotada, ele tá achando que tá no direito, então de falar que eu tô sendo ruim nisso daqui, ele nem conversa comigo. É verdade. Então, olha quantos pontos delicados que se tem dentro de uma avaliação. Então, antes de uma avaliação, é necessário criar conexões de propósito, né? Desenvolver os líderes para que eles aprendam a aprender a sua equipe. Então, como que o outro funciona? Qual que é o perfil? Normalmente eu costumo sempre dar alguns testezinhos de mapeamento de perfil, fazer um DISC, saber se aquela pessoa, assim, por exemplo, na avaliação de desempenho, o líder pode falar, essa pessoa é lenta. Mas se ele for um conformista analítico dentro ali do DISC, ele provavelmente é um pouco mais demorado nas tomadas de decisão, porque ele gosta de detalhes, ele gosta de perfeccionismo. Então, tem muitos detalhes ali do perfil comportamental daquela pessoa que vira um julgamento na hora que o líder vai falar que o cara é lento. É verdade. Né? Então, se ele não aprender quem é a equipe dele, ele não vai conseguir fazer uma avaliação de desempenho que promova sucesso. É verdade. Que promova melhorias, que é o objetivo final da avaliação. Da avaliação. E esse ponto que você trouxe, falando aqui um pouquinho agora sobre formato, para ter esse processo de aprendizagem, amadurecer dentro de uma avaliação de desempenho, é importante, principalmente para a parte da liderança, ela primeiro, falando ali, vamos pegar o exemplo dos 3 formatos que são mais utilizados, 90, 180 e 360 graus. Sim. Para a parte da liderança, e principalmente para o liderado, é importante que primeiro essa pessoa ela passe por um processo de avaliação de desempenho do líder, para depois ele ter uma maturidade para conseguir avaliar o líder dele. Exatamente. Porque o que eu vejo hoje na minha experiência treinando pessoas, atendendo algumas empresas? Elas chegam assim e falam, Edgar, vamos começar a avaliação de desempenho. A gente quer começar com a avaliação 360. Aí eu já pego e falo, opa, como assim começar com a avaliação 360?
Você precisa ter uma curva de maturidade Perfeito. para você chegar numa avaliação 360, porque você acha que o liderado que está lá na ponta, que é uma pessoa que nunca teve uma avaliação de desempenho, ela vai ter condições de avaliar o líder dela? Pouco provável que não. E vai estar morrendo de medo Ele vai estar também. com medo, porque ele vai sentir aquela situação de não fazer uma avaliação legítima e que reflita de fato a realidade, porque ele tem medo de ser represado pelo líder. Exatamente. Entende? Exatamente. Então, esse é o desafio ali, principalmente nessa curva de maturidade, para que entender que comecei a implementar a avaliação de desempenho. Numa primeira versão, talvez não vá ser a melhor avaliação. Vai ter diversos pontos de melhoria, mas com o passar do tempo, o processo ele vai amadurecendo, Sim. vai criando essa maturidade. Agora, falando aqui um pouquinho sobre a parte do feedback, que é um trabalho que está muito conectado aí com o que você faz com esse tema de humanização. Como de fato, vamos criar um cenário hipotético. O líder foi lá, fez a avaliação de desempenho e agora ele precisa chegar para dar um feedback ali para o liderado. Como de fato dar um feedback humanizado dentro de um processo de avaliação de desempenho? É outra parte complexa. Eu gostei muito dessa fala que você trouxe sobre maturidade, porque maturidade não tem a ver com tempo de experiência de hard skills. Normalmente a pessoa às vezes ela pode ser muito competente, muito boa em aprender coisas, mas no quesito aprender pessoas ela é crua, não importa quantos anos ela tenha. Né? E aí, nesse processo de maturidade, o líder erra e o liderado, nossa, nem se fala, né? Sim. Principalmente se a gestão for por medo, for por ameaça, for por toxicidade, for por eu mando e você obedece, for por, enfim, várias coisas que a gente acha que não está acontecendo ainda no mercado, porque se fala muito disso, mas é mais comum do que a gente imagina. Só existe uma propaganda enganosa de LinkedIn, onde existe, né, festa da firma e todo mundo se adora, mas quando a gente vê ali entre quatro paredes, existe ainda um abuso psicológico muito forte, mascarado com uma palavrinha alta performance. E aí envolve muitas coisas, porque o feedback é outra coisa que traz muita insegurança. Um dado que eu vi pela RH Workplace diz que 76% dos líderes não se sentem confiantes em dar um feedback. Uau. É um número muito grande. E os que se sentem confortáveis normalmente não sabem como dar um feedback. Eu costumo dizer, existe uma teoria do Marshall Goldsmith, que é um coach super famoso, é um senhorzinho assim, muito sábio. Eu fiz um curso com ele quando ele veio ao Brasil, junto com Daniel Goleman, no curso de inteligência emocional. Legal. Né? E acho que isso foi em 2016, se eu não me engano, 2017. E ele trouxe uma teoria que eu nunca me esqueci. Ele fala que o feedback está alinhado ao feed-forward. O feedback feed é alimentar e back é passado, né? Alimentar o que já aconteceu, o que está para trás. E o feed forward é o que está adiante, então alimentar e nutrir o que está à frente. Então ele diz que o feed forward, se ele for muito bem praticado, sempre numa visão de minimizar erros, riscos e possibilidades, normalmente ele vira imparcial porque não está conectado a uma pessoa. A gente está falando de uma coisa ou de um projeto. Então a gente chega e fala assim, gente, para entregar esse projeto aqui, quais os riscos que a gente tem? Então, isso é uma atividade coletiva, ou então individual ali com o gerente, com o coordenador, e fala assim, nesse projeto aqui, qual que você acha que são os riscos que a gente tem? Vamos trabalhar junto para a gente evitar isso, isso, isso e isso. Você está pensando à frente. Legal. E aí, não existe um culpado se caso um risco acontecer, porque está no futuro. Está no futuro, é verdade. Né? Então, quando isso é muito bem estruturado e ainda assim acontece alguma coisa que foge de mão, quando você vai nutrir uma história passada, ela é atribuída a uma pessoa, a um fato em si. Então, é muito difícil colocar imparcialidade nisso. E, normalmente, os feedbacks, eles são apontando dedos. Eu aprendi em alguns cursos que eu fiz de comunicação que não é você errou. Aqui aconteceu um erro grave. Quando eu falo você errou, eu tô apontando o dedo de que o cara
Eu errei. Ai, meu Deus, que culpa. O cara já sabe que ele errou, ele já tá sentindo culpa o suficiente. É diferente de você falar a mesma coisa, falar assim, aqui aconteceu um erro grave, você gostaria de me contar da sua parte como que isso aconteceu? Ao invés de você tentar ser um consertador de pessoas, você precisa compreender e escutar o que foi que aconteceu, para então vocês solucionarem coisas juntas. Toda vez que você vem com uma carcada muito forte em cima de uma pessoa, e não estou dizendo que são, que são todos os casos, mas na maioria dos casos, ninguém está trabalhando para fazer um trabalho ruim. É verdade. Todo mundo está trabalhando lá porque precisa do emprego, porque precisa pagar boleto, porque quer crescer na carreira, porque quer se destacar, porque quer ter sucesso. Ninguém está lá para ficar fazendo cagada, desculpa os termos, mas ninguém está lá para ficar fazendo cagada todo dia, entendeu? Então, quando você chega no cara e fala assim, meu, você cagou? Né? Você não está contribuindo, você está enfatizando o erro. Exato. Então, quando você fala, aconteceu uma cagada aqui, cara, a consequência foi essa. Você gostaria de me contar o que foi que aconteceu? Você tá com um posicionamento, você tá de maneira humanizada, mas você tá dando a carta pro cara te contar o que ele não sabe, de repente. Ele ia falar, meu, eu não sabia isso aqui. Isso daqui chegou na minha mão assim, assado, cozido e frito, a hora que estourou na minha mão, eu não sabia como lidar com isso. E aí o líder vai, opa, então temos um ponto a melhorar juntos. Porque uma pessoa não erra algo que não sabe. É verdade. E a maioria das empresas, a maioria das gestões, elas têm um ego gigantesco, em primeiro lugar. E em segundo lugar, elas gostam de ser imponentes naquilo que elas falam. E elas gostam de apontar erros. Quando não, terceiriza para outras pessoas. Então, tira a culpa de si. Ah, foi culpa do fulano, culpa do ciclano, culpa do beltrano. E ninguém acaba assumindo a responsabilidade. Então, para dar um feedback assertivo, só manipula palavras. Ao invés de falar, você errou, aqui aconteceu um erro grave. Ao invés de falar, você é culpado, pergunta, em que parte disso você teve responsabilidade? Porque responsabilidade e culpa são coisas diferentes, né? Qual que é o seu papel do que você tinha que garantir nesse projeto, nessa entrega que você não cumpriu? Você está fazendo uma pergunta, você não está fazendo uma acusação. Exato. Então, perguntas, elas são muito mais eficazes do que eu ser um acusador, do que eu ser um consertador de pessoas, do que eu apontar um dedo, porque daí começa a sair da caixa de julgamento, de acusação, de desprezo, de rejeição e etc. Então, essa linguagem, ela sempre funciona. E eu vejo que os líderes, eles precisam de ajuda. Eles estão muito despreparados em aprender a comunicar-se da maneira efetiva. Eles falam demais e perguntam de menos, né? Então, eles estão sempre com uma visão muito macro dos comportamentos, dos resultados e dos negócios, mas no micro eles não sabem qual foi o passo a passo para acontecer aquilo. Porque eles não perguntam. Eles só querem, baseado em resultado. Somos direcionados a resultado. Ai, meu negócio aqui é resultado. Meu, para chegar a um resultado tem 320 passos. Desses 320 passos, quais deles você sabe? É verdade. Então, assim, por isso que na parte de humanização, né, do amor corporativo, eu trago muito uma consciência diferenciada, muito mais inclusiva, de verdade, de perguntar do que acusar. Do que acusar. E é legal esse ponto, que um tema que eu gosto muito de falar dentro desse guarda-chuva do feedback é a CNV. Quando a gente trabalha os princípios da comunicação não violenta, e é engraçado, né? Fazendo um recorte aqui, tem muita gente que pensa que, que se a gente pega ali, deixa eu concatenar aqui o meu raciocínio. Quando a gente fala da CNV, que é a comunicação não violenta, a gente está falando de uma prática de não julgamento e principalmente de empatia. E na empatia, tem muita gente que pensa que empatia é você se colocar no lugar do outro. E não é só se colocar no lugar do outro, é se colocar ao lado do outro. Perfeito. E um líder, dentro desse trabalho de se colocar ao lado de um liderado, ele tem que trabalhar e aguçar muito esse trabalho de escuta ativa, que é uma escuta sem julgamento, uma escuta onde ele de fato vai estar presente para aquela conversa do feedback. Então, quando a gente trabalha esses pilares da comunicação não violenta, é exatamente isso que nós estamos falando. A empatia, esse princípio do não julgamento, esse princípio da escuta ativa. E se você consegue trabalhar esses 3 pilares dentro da CNV,
você de fato consegue ter um trabalho mais efetivo na parte do feedback. Porque é isso que a gente precisa. É muito comum um liderado, primeiro, ele não receber feedback. E aí ele precisar bater lá na porta do líder lá, para chegar se e eu tô falar indo assim, bem, né? preciso saber se estou indo bem. Tem um livro que fala sobre esse tema. Exato. Preciso saber se estou indo bem. Já começa errado, porque se um liderado está indo até um líder para pedir um feedback, já temos um problema aqui. Sim. 2, quando o líder vai dar esse feedback, é aquele feedback 10, 15 minutinhos ali e pronto. E acabou o trabalho. Poxa, se a gente pega, por exemplo, o que a gente está falando aqui, que é a da avaliação de desempenho, um feedback não tem que durar menos que 50 minutos. Porque a gente está falando sobre uma análise de um desempenho, independente se for semestral ou anual, de um longo período. Exato. Como é que você vai chamar um liderado para dar um feedback de 20 minutos sobre um trabalho de um ano inteiro? Exatamente. O feedback em si, ele precisa trazer as situações, exemplos, Exato. pontos de melhoria, pontos que a pessoa, de fato, ela performou acima daquilo que é esperado. Então, olha tantas nuances que nós temos dentro desse trabalho, que é um trabalho extremamente importante de avaliação de desempenho, que o líder precisa desenvolver. E eu vou muito nessa linha que você comentou. Os líderes em si, eles de fato, eles precisam de ajuda. Não dá para a gente ficar ali crucificando, apontando o dedo. Eles também são pessoas. Percebe? Então, tem esse desafio no trabalho que nós, como RH, precisamos fazer junto com essas lideranças para capacitar esses profissionais. Para deixar com que eles, de fato, eles sim assumam um trabalho de gestão de pessoas. Eles sim façam um trabalho de gestão de pessoas. Tem muita gente que pensa que o RH que faz a gestão de pessoas. Eu conto, você conta. Inclusive, tem um artigo, que é um artigo que eu gosto muito da Harvard Business Review, que ela fala exatamente isso. Que a gestão de pessoas não é com RH, e eu concordo 100%, porque quem faz a gestão de pessoas é a liderança. Nós, como RH, nós temos o papel de municiar essas lideranças de ferramentas e metodologias para que esses líderes sim façam esse trabalho de gestão de pessoas. Né? De sermos direcionadores, né? E direcionadores imparciais também, porque o RH, ele ainda está preso. Eu fui num evento esses dias, e aí falaram, né, sobre avaliação de desempenho, treinamento e desenvolvimento, mapeamento de comportamento e mais do mesmo. Mais do mesmo. E aí eu lembro que um cara levantou a mão, assim, ele pegou e falou assim, cara, vocês estão falando... Ele foi bem ousado. Vocês estão falando da mesma coisa faz 20 anos e isso ainda não está resolvendo o nosso problema como RH. É porque a gente não está inovando métodos. A gente não está inovando, a gente não está entendendo ainda, mesmo que os números estejam aí gritando, a gente ainda não entendeu que o problema das empresas está em pessoas. Enquanto o problema de resolver um projeto é porque uma pessoa, de repente, não está bem. É porque uma pessoa deixou de se comprometer. É porque uma pessoa está com um problema pessoal. Normalmente, o negócio descambelha, na maioria das vezes. Não é porque não sei resolver uma planilha de Excel. Normalmente é porque existe algum conflito ali muito forte, comportamental, ou de liderança, ou de não saber, por não saber e ter uma gestão por medo de não perguntar. Então, o problema não é não saber, né? E quando você traz essa questão do feedback após avaliação de desempenho, a grande maioria da liderança posterga. O RH, ele costuma criar um cronograma para aplicação de avaliação de desempenho, mas os líderes são engolidos pela rotina e pela agenda, e aí isso acaba não sendo uma prioridade. Só que eles mesmos acabam pagando a conta alta, porque quando deixa de ser uma prioridade porque tem entregas, as entregas não acontecem de maneira bacana e dos resultados e expectativas que se esperam, porque alguém falhou, e alguém falhou por falta de feedback, por falta de feed-forward, por falta de orientação. Então, assim, se o RH não conscientizar que uma semana por ano vai ser dedicado 100% a pessoas,
que seja 1 hora por dia. Então, a semana da gestão de pessoas para resolver avaliação de desempenho, para fazer treinamento de feedback, para preparar sobre uma comunicação assertiva. Se isso não forem pílulas para serem nutridas dentro da cultura da empresa, todo ano as pessoas vão viver o mesmo ano. Eles não vão conseguir sair dos mesmos problemas. E aí eles vão achar que tem que contratar uma consultoria para vir fazer pesquisa de clima, colocar GPTW e, sabe, fazer uma palestra de inteligência emocional com 5 pilares. Eles acham que vai resolver o problema. Não vai. Né? Então, assim, a avaliação de desempenho eu vejo como se ela fosse a fase final da etapa que a gente está querendo vencer. Ela é a pontuação, ela é a validação de todo o trabalho que precisa ser feito antes, de orientação, de acompanhamento. Quando você fala de empatia lado a lado, eu adoro o que você trouxe, adorei o que você trouxe, porque eu particularmente não acredito em empatia como as pessoas colocam. Se colocar no lugar do outro. Desculpa, eu não sou negra, eu nunca vou saber como um negro se sente em relação ao racismo. Então, eu não consigo me colocar no lugar dele. Eu não tenho a estrutura de consciência, de educação e dos problemas que ele passou. Então, empatia não existe. Essa empatia que o pessoal prega não existe. Entendeu? Eu perdi meu pai. Eu também. Eu sei como você se sente. Não, o relacionamento do seu pai com você era um, com meu pai era outro. Então, a maneira como você se sente perdendo seu pai não é a maneira como eu me sinto perdendo meu pai. Então, não existe se colocar no lugar do outro. As histórias são individuais. A gente tem que parar de romantizar esse aspecto de que isso é possível ser exercido. Não é. A gente precisa ser mais inteligente na parte humana de saber e pensar propositalmente o como eu gostaria de ser corrigido, o líder, quando eu peço ajuda, porque os líderes não foram educados para pedir ajuda, eles só foram educados a dar respostas, né? Então, quando ele vai fazer uma avaliação de desempenho, inconscientemente ele está achando que ele é uma autoridade de conserto, e ele não é. Ele é um contribuidor. Né? Então, quando que os líderes foram educados para ter essa consciência, coitados? Né? Eu atuei em cadeira de liderança por mais de 20 anos. Então, nossa, gente, tô velha. Enfim, fazendo as contas aqui, talvez 17 anos, acho que é isso. Então, assim, eu sei todo esse repertório, todos esses medos, todo esse despreparo que o mercado não traz. E que as empresas ainda não se conscientizam para criar uma trilha para que a avaliação de desempenho realmente tragam números, dados, análises, para então começarem a acontecerem movimentos de melhoria. Sabe? Então, assim, eu escutei de uma diretora de RH esses dias, estava conversando com ela, e ela falou assim para mim, Samantha, ela falou assim, o RH saiu com nota baixa na avaliação de pesquisa de clima esse ano porque eu implementei o 9box. Antes era todo mundo feedback meio de corredor, tal. A hora que eu implementei o 9box, que o líder teve que falar a verdade, colocar métrica, colocar nota, colocar ali a curva, né? Quem tá nos 10%, quem tá nos 70%, quem tá nos 20%. Na hora de fazer a curva forçada, se faz curva forçada, se não faz curva. Ela falou assim, todo mundo começou a reclamar do RH. Só que a culpa não é do RH. Para a pessoa errada, né? Então, assim, aí a responsabilidade acaba caindo no nosso colo, né, Edgar? Porque é como se a gente fosse o solucionador de todos os problemas da gestão. E não é. É verdade. Né? Mas eu vejo que não teve um preparo de como aplicar essa avaliação de desempenho para que os líderes fizessem de maneira contributiva para que haja evolução. Se teve só crítica, se teve só feedback, que é passado onde você errou, isso não é contributivo para uma evolução. É verdade. E é engraçado que esse tema que a gente está falando sobre feedback, é só você pegar um exemplo. Se você chegar hoje na sala de um funcionário seu que não tem o hábito de receber o feedback e você chama ele e fala, olha, vamos conversar, eu preciso te dar um feedback. A percepção dele já é você mandado embora, é algo negativo, é algo ruim, e feedback não é isso. Quando a gente fala de feedback, principalmente ali dentro do tema que nós estamos falando, que é a avaliação de desempenho, não é só para trazer pontos que ele precisa melhorar, mas eu posso chamar esse liderado para falar o que ele está fazendo de bom, de positivo, está superando ali a questão da expectativa. O que ele precisa continuar fazendo, né? Exatamente. Se tem uma técnica que eu gosto muito, é o modelo utilizado pelo Netflix de feedback, que chama CPC, que é o que ele precisa começar, parar e continuar fazendo. Eu não sei se o continuar vem na frente, mas enfim, as três siglas é exatamente dessa forma, começar, parar e continuar.
Quando você usa uma estrutura de feedback como essa, que é o modelo utilizado pelo Netflix, fica muito claro. Você fala, olha, o que você precisa começar a fazer que você não vem fazendo hoje? O que você precisa parar de fazer? E o que você precisa continuar fazendo? E aí você não tem aquela... Por exemplo, eu vejo muita gente falando sobre a técnica de sanduíche. Eu, particularmente, não gosto muito dessa técnica de sanduíche de feedback, porque comece falando algo positivo, depois você fala o que a pessoa precisa melhorar e feche com algo positivo. As conversas, elas precisam ser conversas mais difíceis e transparentes. Precisa acontecer de uma maneira cristalina ali. Então, dentro dos métodos, esse modelo que é um modelo utilizado no Netflix me agrada muito mais porque, puxa, eu vou trabalhar dentro de 3 vertentes ali desse CPC que são vertentes muito importantes. Fala, olha, eu preciso que você comece a fazendo isso. Isso vai ajudar a minha área. Olha, para você parar, por exemplo, de chegar atrasado. E eu preciso que você continue fazendo essas e essas ações, porque você vem mandando muito bem. Então, é uma estrutura muito mais interessante. Eu não conhecia, muito bom. É muito legal esse modelo. Para quem não conhece, para quem estiver ouvindo aí a gente, é só estudar um pouco sobre o modelo de feedback do Netflix, que é um exemplo, assim, de cultura, de gestão, muito interessante. Agora, falando um pouquinho, você comentou sobre a questão do Ninebox. Né? E a gente sabe que o processo de avaliação de desempenho do Ninebox, ele está muito pautado ali em você rodar uma avaliação e, no final, você ter as pessoas plotadas dentro de uma das 9 caixas ali dentro da matriz. E, com base nisso, a gente ter algumas decisões que vão ser tomadas partindo daquela plotagem. O que você pensa, o que você acha em relação aos trabalhos que você já fez em relação ao Ninebox, dessas ações que são geradas ali no pós-avaliação de desempenho? Por exemplo, a pessoa ficou plotada no box 1, que é o box de menor resultado, ela precisa ser imediatamente desligada. Ou a pessoa que ficou plotada lá no box número 9, ela precisa ser imediatamente promovida. O que você pensa em relação a esses pontos? Assim? Nossa, e esse é complexo mesmo. Você sabe que validar um feedback é a parte mais importante do final, só para complementar o que você estava falando, e aí eu vou responder a sua pergunta. Quando você fala o CPC, né, começar, parar e continuar, sempre valida com a pessoa também no final, pessoal, se você estiver assistindo, de tudo que eu te falei, o que você entendeu. É verdade. Fazer uma pergunta para a pessoa repetir tudo que você falou, para saber se ela entendeu, não vai te dar um retrabalho de você falar, putz, mas eu já conversei com esse cara, eu já falei para ele 10 vezes, sabe aquela frustração do líder? Então, validar de tudo que eu te falei, o que você entendeu que é a sua responsabilidade a partir de agora, né? E aí depois você firmar isso num textinho, manda um textinho por e-mail, manda uma cartinha, de acordo com o nosso feedback, validamos que blá, 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 o que você vai parar, o que você vai continuar e o que você vai começar. Então, valida e deixa, na nossa próxima conversa, se for daqui 1 mês ou 2 meses, isso daqui precisa tá em movimento, sabe? Tá em fluxo. Então, quais as estratégias que você vai pensar a partir de hoje para isso daqui dar movimento? E aí, quando a gente vai para o Ninebox, vamos dizer que o cara só tá no P de parar, né? Você precisa parar isso, você precisa parar aquilo. Normalmente, no sistema de feedback, eu sempre aconselho a empresa a ter 3 conversas. Um desligamento humanizado não é um desligamento de você dar uma cesta de café da manhã para a pessoa e falar assim, obrigada por tudo, mas vai, né? Igual esses memes que viraram depois de algumas ações assim no LinkedIn, nada contra, mas não é humanização isso. Uma pessoa ela precisa saber que ela está indo mal e que isso não pode continuar para que, então, a pessoa tenha consciência de melhorar ou querer sair é fundamental. A gente está sempre em negociação. Quando a gente está lidando com um colaborador, a gente está negociando o que ele entrega, o que ele não entrega, o que ele quer, o que ele não quer. A gente está negociando promoção, a gente está negociando melhorias. E a gente está negociando também se ele não está mais afim. Então, entrega de responsabilidade é extremamente importante. Então, se o cara está na caixinha 1, apliquei o Ninebox. Tá na caixinha 1.
Ele sabia que ele estava na caixinha 1? Quantos feedbacks foram feitos para ele saber que ele estava na caixinha 1? Porque a caixinha 1 é o final, né? Então, assim, eu tive a primeira conversa. Ó, você não tá indo bem aqui, você precisa parar com isso daqui. E o circo tá fechando, porque esse tipo de erro a empresa não consegue sustentar. Conversa 2. Cara, a gente já conversou. De tudo que eu te falei, o que você entendeu? Porque se você não entendeu, eu não consigo ir para uma terceira conversa. A terceira, você sabe que pode acontecer o seu desligamento. Você tá consciente disso? Olha só, a transparência que você falou, Sim. posicionamento, mas você tá orientando o cara que ele não tá indo bem. Chegou na avaliação, cara, eu tive 2 conversas com você. Olha onde é que tá a tua caixinha. A gente não vai conseguir te manter. Você não pega o cara de surpresa, você não desestrutura ele emocionalmente. Nesse momento, você já validou com o RH que o cara não tá indo bem, porque você pontua que está tendo algumas conversas. Para a hora que tiver o desligamento, o RH já está preparado para poder contratar substituição ou subir uma pessoa que estava na caixa ali de baixo para de cima e completar a vaga daquele cara. Então, assim, a gestão, ela precisa entender o antes de uma avaliação. E ela precisa estar em comunicação com o RH, ela precisa estar validando isso, documentando, que seja um e-mail de 3 parágrafos, não precisa ser, nossa, um super formulário, entendeu? Aí, o outro, né, que tá lá na caixinha 9, e precisa ser promovido imediatamente. Esse cara também já teve algumas conversas de que ele tá indo bem, né? Você tá indo bem, cara, quero te promover, a empresa pretende te promover. Mas nesse momento a gente não consegue por causa de caixa. Nesse momento a gente não consegue porque precisa virar o ano. Nesse momento... Precisa liberar uma cadeira. Precisa liberar uma cadeira. A informação é extremamente relevante para que o cara não se sinta desmotivado. E aí, se você não consegue promover imediatamente, você pode sim ter o bom senso de pagar algum bônus. Ter o bom senso de premiar ele de outra forma, de chegar no final do mês, às vezes o colaborador ele fica feliz porque você deu, sei lá, um voucher do Outback para ele e a família e comer, porque ele foi bem. Gente, é ação simples, às vezes você não precisa diretamente falar assim, cara, eu não consigo te promover ainda, eu acredito que isso vai acontecer daqui 3 meses, mas... Tá aqui um bônus para ti. Esse final de semana, contrata a Férias & Co., que é aquela empresa de benefícios de férias para colaboradores, e paga um final de semana para ele ir à Bela. Não sei. Criatividade é necessário na hora de reconhecimento. E as pessoas, elas se sentem motivadas por dinheiro, mas elas se sentem valorizadas por ações. Então, toda vez que você trouxer uma ação de reconhecimento para esse cara que precisa ser promovido, mas é um não ainda, ele precisa estar consciente de quando a empresa precisa cumprir com a tua palavra e ela precisa criar um sistema de reconhecimento que faça ele se sentir valorizado, né? Que seja além do dinheiro. Sim. Então, isso é urgente. E você vê, são coisas simples. A gente não precisa ter uma coisa super elaborada. Então, eu acredito que na humanização, Edgar, o que falta é esse tipo de consciência. É esse tipo de tato. Sabe, de sensibilidade com, putz, o cara tá aqui, meu, sempre. Hoje eu vou levar o cara pra jantar. Vou lá no Barbacoa. Né? Então, assim, faz alguma coisa que faça a pessoa entender que ela tá no caminho certo e que vai acontecer. E um ponto que você trouxe, que eu bato muito nessa tecla, é sobre essa questão do desligamento. Então, eu vou te dar um exemplo. Como que eu sei que um líder não está dando feedback? Quando eu, como RH, recebo um colaborador que foi desligado e eu vou aplicar uma entrevista de desligamento. Uhum. Uma das principais e primeiras perguntas que eu faço ali numa entrevista de desligamento é se ele estava esperando por aquele desligamento. Na maioria das vezes, não. É disruptivo, né? E se ele me fala que ele foi pego de surpresa e que ele não estava esperando por aquele desligamento, isso é um sinal muito claro que esse líder não estava dando feedback. Porque se eu tenho um problema com um liderado da minha equipe, vamos pegar um exemplo aqui do atraso. Ele chegou atrasado uma vez. No dia seguinte, ele chegou no horário. Eu fui lá e reforcei aquele comportamento positivo do fato dele chegar no horário, que é aquilo que eu espero. Uhum. Numa segunda vez, ele voltou a chegar atrasado. Uhum. Aí eu chamo ele e faço um ponto que você comentou sobre as perguntas orientadas. Uhum. Eu falo, cara, você está chegando atrasado. Como que você está pensando em resolver esse problema do atraso? Porque isso está impactando aqui na nossa equipe. Uhum.
Ah, não resolveu o problema, eu tenho uma terceira conversa com ele. Aí eu vou ser mais duro. Eu preciso que você chegue nesse horário. O horário que está combinado aqui. E verbalizar que se isso não acontecer, eu vou ter que te desligar. Pronto. Cara, essa é a última conversa que eu tô tendo com você. Eu vou ter que te desligar. Tem que ser bem claro. Numa Exato. situação como essa, se eu tenho essa evolução ali e essas, no mínimo, 3 conversas com ele, quando ele for desligado, não tem o porquê ele falar que foi pego de surpresa. Por quê? Eu fiz um reforço de comportamento, eu fiz perguntas orientadas, eu fui muito claro do que eu espero com ele. Eu posso chegar numa eventual situação de aplicar alguma medida disciplinar. E tive essa conversa final falando, cara, próximo atraso você está desligado da equipe. No evento do desligamento, se eu chegar lá para ele perguntar se ele foi pego de surpresa no desligamento, se ele falar que sim, é sacanagem do lado dele. Porque olha o tanto de conversa que eu tive até concretizar o fato do desligamento. E por isso que é importante documentar. Exato. Sabe? Feedback dia tal com fulano. É um e-mail e copia o RH. Copia no oculto para o cara não se sentir intimidado, mas copia o RH para você, líder, saber, informar o RH do que está acontecendo dentro da sua equipe. Sim. Sabe? Isso vai evitar processo, problemas emocionais, falar mal da empresa no LinkedIn, falar mal do líder, acabar com a reputação. Ir lá no Evitar Glassdoor. tanta dor, ir lá no Glassdoor, colocar uma estrelinha e xingar todo mundo. Gente, assim, evita tanta dor de cabeça que, no fim das contas, bate no bolso da empresa. Do que a gente está falando aqui? A gente está falando de avaliação de desempenho para que as pessoas tenham sucesso, cumpram suas demandas e a empresa tenha sucesso como consequência. É esse o objetivo, né? Se isso não tem uma fluidez, não tem uma consciência, não tem o como aplicar, não é reservado um tempo para isso, e aí depois você só vai chegar com a avaliação de desempenho e sair aplicando, não vai ter resultado, não faça. É verdade. Não faça. Se vocês não estão estruturados para fazer uma fluidez, conscientizar a liderança, treiná-los, entender o que é feedback, documentar, ter as conversas, dedicar tempo para as pessoas, não faz avaliação de desempenho. Espera ficar maduro, então. É verdade. Sobre essa parte da documentação, uma ferramenta que a gente utiliza muito lá na consultoria, inclusive para a parte dos treinamentos, é o diário de bordo. O diário de bordo é uma ferramenta muito interessante, porque o líder, ele registra todo o histórico de feedback ao longo ali do processo de avaliação de desempenho nesse diário. Então, um exemplo, se eu tenho uma avaliação anual, eu vou pegar as avaliações desde lá do início, vamos supor, lá fevereiro, março, e vou registrando todos os feedbacks que eu dei ao longo desse período para esse colaborador. E na hora de eu preencher o questionário ali de avaliação, é só resgatar esse diário de bordo para identificar todos os feedbacks que eu dei para ele, se foram feedbacks mais positivos ou construtivos. E eu tenho ali toda uma estrutura que eu consigo, além de colocar se o feedback foi positivo ou construtivo, que data que ele aconteceu, o que eu falei, qual foi o plano de ação que a gente saiu ali em relação àquele feedback. Sim. E eu consigo acompanhar essa evolução. Perfeito. Na situação onde eu vou dar uma nota baixa, por exemplo, para aquele meu liderado, eu vou ter exemplos e situações. Eu vou chegar para ele e vou falar assim, olha, você lembra daquela conversa que nós tivemos lá em fevereiro em relação ao seu comprometimento, que a gente voltou a falar sobre esse tema lá em junho? Ó, eu dei uma nota 2 aqui para você que atende parcialmente nessa competência de comprometimento, exatamente por isso. Nós tivemos conversas desde o início aqui do ciclo da avaliação e eu percebi que você ainda não evoluiu sobre esse tema. Exato. Fica muito mais, dá muito mais autoridade, clareza. Orientação. Porque é muito simples eu chegar e falar assim, Samantha, você não se comunica bem. Ah, mas por quê? Não, porque eu acho que você não se comunica bem. Não, é vazio, entende? Exato. Tem um desafio ali um pouco maior. Exato. E fechando sobre essa questão do feedback e ainda sobre a parte da avaliação de desempenho, um outro ponto que muitas empresas precisam ter esse cuidado é quando você tem, por exemplo, as pessoas plotadas nessas caixas extremas, que são o box número 1 e a 9. Sim. É muito comum a empresa rodar a avaliação de desempenho, a pessoa ficar plotada no box número 1 e a empresa pegar e desligar essa pessoa imediatamente. Sim. Opa, espera lá. Ficou botada no box número 1, eu preciso criar um PDI, que é esse plano de desenvolvimento individual,
a curto prazo. O Uhum. que é curto prazo? De 30, no máximo, estourando 60 dias, Uhum. para falar, cara, o resultado tá ruim, Uhum. nós vamos trabalhar junto aqui a criação de um PDI Uhum. para você desenvolver algumas competências, sejam elas técnicas ou comportamentais, Uhum. para ao longo desse período você desenvolver isso daqui e ter progresso. Uhum. Criou o PDI, 30, no máximo 60 dias a pessoa não progrediu, aí tudo bem. Uhum. Aí você pode, né, vou usar um termo mais elegante aqui, devolver essa pessoa ao mercado de trabalho. Uhum. Mas ela tem consciência do que está acontecendo. O que é mais frustrante, eu acho que para o mercado, que eu escuto relatos sempre, assim, todos os dias, por isso que eu entro muito com a parte de amor corporativo nas empresas, é que as rupturas, elas são muito drásticas. Sim. E isso é quase como se fosse o rompimento de um casamento. Eu costumo dizer que a nossa relação com a empresa, a gente investe, sei lá, de 44 a 50 horas da nossa semana. A gente está vendendo horas da nossa vida se relacionando com pessoas, com diversas pessoas. E aí, quando de repente fala assim, você não serve mais para mim, é uma ruptura, é uma rejeição, é um sai daqui, é algo muito, muito dolorido. Sabe? Não é simplesmente, isso aqui é trabalho. Não, as pessoas, elas sentem que elas dedicaram horas da vida dela, né? É trabalho, é um investimento de tempo que afeta a vida dela particular, porque ela está dedicando àquilo. E as empresas precisam sair um pouquinho desse patamar de arrogância de que eu estou te oferecendo um emprego, eu estou te dando uma oportunidade, eu estou... Não, nós estamos, né? Você precisa de serviços e eu tenho serviços que você precisa comprar. Então, a responsabilidade nessa relação é de 50% de cada um. E no feedback, é quase como se eu falo assim, o feedback é a oportunidade das negociações. Quando você fala, você está chegando atrasado e você não pode mais, Uhum. é também importante perguntar, por que você está chegando atrasado? É o trajeto que é difícil? Você deixa sua filha na escola que horário? É o meio de locomoção. É o meio de locomoção? Você não consegue acordar cedo porque você é uma pessoa vespertina? Me conta o que é para saber se funciona você continuar aqui. Exato. Porque se você quiser sair, a gente pode evitar dor de cabeça. A empresa não perde seu tempo, você não perde seu tempo. E tá tudo bem. Você pode ser muito bom em outras coisas, mas, cara, eu acho que você não cabe aqui. Você quer negociar? Sim. Vamos abrir um leque aqui de uma negociação, porque essa é a segunda conversa que eu tô tendo com você e não mudou. Você quer me contar o que tá acontecendo? Você não tá mais motivado? Você não tá mais afim? Você tá só para pagar boleto? Você tá cansado? Você tá com ansiedade? Você tá com depressão? Você tá com pânico? Você tá... Perguntar. O feedback, ele é para entender o porquê que aquele comportamento aconteceu. O feedback, ele não é um você está certo ou você está errado, você está acertando ou você está errando. Ele é uma oportunidade de negociação e de entender como o outro funciona, de fazer perguntas, sabe? Porque o próprio líder, a partir da informação que ele colhe do colaborador, ele vai conseguir ter uma visão melhor se aquele cara é um talento ou não, Sim. se aquele cara tá afim ou não, se aquele cara tá enrolando ou não, se ele tá com presencialismo, silent quitting, ou simplesmente, sei lá, essa geração que não se engaja, ou que tem valor. Eu não digo nem que não se engaja, eu vou até consertar o que eu disse. Eu não acho que é uma geração que não se engaja, eu acredito que é uma geração mais desapegada, porque ela prioriza a qualidade da vida dela, além de ficar se esfolando para trabalhar. É verdade. Né? Então, eu não acho que eles estão de total errado. Eu e você, a gente vem de uma geração que a gente se esfolava para trabalhar e isso era a única maneira de dar certo. E, de repente, a gente está vendo uma molecada de 19, 20 anos ficando milionário porque o cara sabe de inteligência artificial e trabalha 4 horas por dia e ganha em euro. Então, assim, quem disse que eles estão completamente errados? Né? Então, de novo, né, para o feedback, menos a minha visão de julgamento baseado nas minhas verdades e mais entendimento de como o outro funciona, para saber se cabe na minha cultura, para saber quais são as negociações que podem ser feitas se ele for um talento de hard skills muito, muito grande, que eu não posso perder, né? Mas no soft skills ele peca. É possível ser moldado esse cara? Então você tem que perguntar, cara, é possível que você consiga chegar aqui às 9? Não, não é possível. Mas a gente não quer te perder porque você é
muito bom no que você faz. Então, vamos mudar o seu horário? Das 11 da manhã até as 9 da noite? Você acha que funciona melhor? Quais são as negociações que você vai trazer para dentro do negócio? É verdade. Então, eu acho que falta nos líderes essa parte de negociar não só para fora com o cliente. Eles precisam aprender a negociar com os seus colaboradores. É Sim. negociar para dentro. Com certeza. E esse ponto, a gente falou aqui bastante sobre essa parte da humanização. Quando a gente fala da saúde mental das pessoas, e principalmente numa questão psicológica, hoje tem estudos que mostram que o desemprego, que é uma situação que a gente está falando aqui da pessoa do box número 1, que o desemprego, ele só está atrás falando sobre fatores de depressão e agravamento psicológico da morte de um ente querido e um divórcio. E a terceira ali vem como uma parte agravante nessa questão psicológica, o desemprego. Então, numa situação como essa, se eu erro na demissão de uma pessoa, ou se eu faço isso de maneira mais abrupta ali, né, de uma maneira mais... Puxa, eu tô agravando muito a situação daquela pessoa. E eu preciso ter esses cuidados na hora de você fazer a gestão, na hora de você fazer um trabalho de liderança, porque o trabalho de um líder é um trabalho muito sério. A gente muda a vida das pessoas. O impacto é para o bem ou para o mal, né? Para o bem ou para o mal, e o nosso trabalho é um trabalho muito sério. Então, quando eu tenho uma situação como essa, de uma pessoa que ficou, por exemplo, plotada no box número 1, e eu faço um desligamento imediato, sem ouvir e sem criar esse plano de desenvolvimento individual, eu posso estar comprometendo todo um trabalho ali. E principalmente envolvendo questões psicológicas, porque as pessoas hoje em dia elas estão com esses desafios, esses problemas, de um trabalho que poderia ser resolvido através de um bom feedback, um bom PDI e um bom desdobramento ali do processo de avaliação. Eu acredito que o que falta mesmo, Edgar, é a dedicação intencional. Sabe, as pessoas, os líderes, eles precisam se conscientizar que para sentar numa cadeira de liderança, ele precisa saber que ou ele é um especialista, e aí ele não cuida de gente, ou ele é um gestor de pessoas, e aí ele cuida de gente. Então, assim, se você é muito bom tecnicamente, mas você sabe que você não vai ter saco para poder dedicar tempo a pessoas, vira um especialista. Então, é muito importante esse trabalho da consciência de quem eu sou, o que eu faço e como eu contribuo. Então, existe a minha função e existe o meu papel. Então, a função é ser gerente. O meu papel é desenvolver e cuidar de pessoas, né? Ou a minha função é especialista. Então, o meu papel é garantir que esse projeto seja entregue. O papel do gestor é muito mais ligado a pessoas. Então, assim, você vai ter suas demandas de hard skills, de processos, projetos, etc. Vai, mas isso não pode ser o seu principal. O seu principal é que as pessoas que estão na tua equipe entreguem os processos, os projetos e as coisas que precisam ser feitas. Então, o seu papel principal não é executar o hard skills, é ter certeza de que a tua equipe está executando com saúde mental, né? Porque quem está pagando o preço disso é o cara que ficou desempregado porque os boletos vencem, mas também as empresas não sabem mais o que fazer, porque isso está afetando diretamente na relação entre despesa e receita que não está fechando em saldo positivo. Por quê? Porque as pessoas ou elas estão lá só presencialmente, né? Eu aprendi um termo aí numa live que teve da Zen Club sobre saúde mental, porque vem aí Janeiro Branco, né, que é o mês da saúde mental, e eu não sabia, não conhecia esse termo sobre presencialismo, que é a pessoa estar presente no trabalho, mas ela está com um problema de saúde mental e ela não está falando para ninguém, ela não consegue performar. Ela sente vergonha, ela sente acuada, ela precisa trabalhar, ela sente intimidade, então ninguém sabe que ela tá passando por aquilo. Aí o cara vai lá no prédio da Faria Lima e se atira do sexto andar, né? Então, assim, é grave. E os dados, as perspectivas, né, do futuro não são otimistas. 1 a cada 3 pessoas em 2030, daqui a 6 anos, vai ter um problema psicológico. E como que as empresas continuam enfatizando a alta performance, o volume, trabalho enquanto eles dormem? Vai você trabalhar, eu vou dormir. Eu preciso das minhas 8 horas diárias de trabalho. Isso não é sinônimo de sucesso. Para!
Para com esse vício de que a gente tem que fazer, a gente tem que ser... Posso falar um palavrão? Pode. A gente tem que ser foda em tudo, a gente não tem que nada. Sim. A gente tem que viver bem, né? E o líder, quando ele vem trazer essa consciência através de uma avaliação, através de um feedback, através de uma comunicação, através do desenvolvimento de uma pessoa, ele precisa entender o tamanho do papel dele, o tamanho da responsabilidade social que ele tem, que afeta diretamente no bolso do cara e no bolso da empresa. É um efeito dominó. Com certeza. Uau, que papo, hein? Poderia ficar aqui umas 2 horas conversando com você, mas a gente está chegando na parte final aqui do nosso podcast. E para a gente encerrar, Samantha, eu queria que você deixasse uma indicação. Eu sempre faço isso com os convidados, deixasse uma indicação de um livro, pensando que a nossa audiência são pessoas da área de RH que querem se desenvolver. Que livro você indicaria para pessoas? Assim? Gestão das emoções no ambiente corporativo. Legal. É o livro que eu fui coautora. Não tô puxando a sardinha do meu lado. Não, mas brincadeira. É um livro, é uma obra escrita por diversos autores. Eu sou uma delas, né? Eu trago o capítulo do amor corporativo, uma pílulazinha do que ele é. Não é um romance, mas é exatamente uma nova consciência social. É um comportamento, tem que fazer de propósito, por isso que é tão desafiador. E tem temas sobre luto, né? Após ser demitido, inteligência emocional, os 4 E's da emoção, que é a Tânia Moura, que é uma escritora também fabulosa. Enfim, tem diversas dicas dentro desse livro para aprender a lidar melhor com as emoções dentro do ambiente de trabalho. Tem uma autora que fala sobre o papel da mulher dentro do ambiente de trabalho, sendo uma mulher do século XXI, mãe, tendo que dar conta de muita coisa. Então, assim, tem vários capítulos que abrem muito a mente, né, das pessoas para terem essa nova consciência do onde a gente está, quais são as probabilidades e as perspectivas de futuro e como a gente começa a fazer alguns movimentos de mudança agora. Gestão de mudanças, né? Não, é gestão das emoções no ambiente corporativo. Gestão das emoções no ambiente corporativo. A editora é Literária. Se procurar na Amazon, vocês vão achar. Coloca lá, gestão das emoções no ambiente corporativo, vai aparecer. Legal. Bom, e a minha indicação foi um livro que eu falei aqui ao longo do nosso podcast, que é o livro da Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, se eu não me engano, é o nome do autor. Livro excelente, leiam esse livro, que é um livro que vai mudar ali as relações, principalmente na parte de feedback. Para a gente encerrar, deixe os seus contatos. Onde que o pessoal consegue te encontrar? LinkedIn, Instagram, o que você prefere? Se vocês colocarem Samantha Camargo, Samantha sem H. Se você colocar no YouTube, você me acha. Se você colocar no LinkedIn, você me acha. E no Instagram é Sami com I, Camargo com 2 Os no final. Perfeito. Gente, sigam ela, que com certeza tem muito conteúdo de qualidade. Esse tema, essa bandeira que ela levanta dentro do amor no ambiente corporativo é extremamente importante. Então sigam a Samantha lá, que com certeza vocês não vão se arrepender. Bom, e as nossas redes sociais é @Escola de Negócios do RH. Vocês podem procurar tanto no Instagram, como também no YouTube e também no LinkedIn, tá? No Spotify, não deixe deixar o seu joinha aí, o seu curtir, avalie lá com 5 estrelas, e se você estiver assistindo aí no YouTube, não deixe de deixar o seu curtir, tá bom? Bom, então, mais uma vez, obrigado aí, Samantha, pela oportunidade e principalmente pela participação aqui no nosso podcast. E também para vocês que estão em casa assistindo e acompanhando aí mais um episódio do nosso Papo Cast de RH. Teremos o nosso próximo episódio, se vocês inclusive quiserem deixar alguma sugestão de novos temas, estaremos sempre à disposição e abertos ali a novos temas, tá bom? Gente, obrigado mais uma vez, tchau. Uma boa semana aí para vocês. Obrigada. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Show. Fechou?